Graça e paz, irmãos. Amém? Queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês 2 versículos bíblicos da palavra do Senhor. E eu confesso que meditar nesses 2 versos me fizeram pensar bastante. Me fizeram refletir sobre onde eu estou como discípulo de Cristo. Refletindo em cima desses 2 versículos, eu me perguntei, será que eu sou crente mesmo? E eu desejo que, assim como essa palavra falou comigo, ela também fale ao seu coração. São apenas 2 versículos, mas talvez os versículos mais difíceis de serem cumpridos da palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós leremos o versículo 27 e o versículo 28. Amém? Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Amém? Amém? Queridos, esse mês nós estamos falando sobre cultura nos moldes de Deus, influenciando o mundo ao nosso redor. E se você participa de algum pequeno grupo, você viu que durante a semana nós estudamos sobre o assunto e nós discutimos um pouco sobre o que é cultura. Nós fomos à raiz etimológica da palavra cultura e descobrimos que a palavra cultura, ela vem de um verbo que é cultivar. Cultivar, você sabe bem, se refere ao trabalho agrícola, de cuidar da terra, de plantar, semear. E com o tempo, a palavra cultura, ela nasceu para representar ou simbolizar aquilo que é plantado e semeado na mente e no coração dos homens. Aquilo que é semeado e plantado na mente e no coração de homens de um determinado lugar, de um determinado tempo, formam uma cultura, formam valores, filosofias de vida, crenças, visão de mundo, uma ética. E todos os seres humanos estão inseridos em uma cultura. E muitas vezes, se não todas, as culturas variam muito. Existem diversas culturas. E aí, no PG de Jardim Pendotiba, eu pedi para que os irmãos pudessem contar alguma experiência que eles tiveram em contato com alguma outra cultura. Porque, geralmente, isso traz situações cômicas. E aí, a Jéssica e o Gustavo contou ali para a gente uma história deles, que eles estavam lá fora, no exterior. Talvez alguns já tenham ouvido essa história deles. Eles estavam almoçando e, nesse almoço, tinham pessoas de diferentes nacionalidades, incluindo indianos. Só que aquele que preparou o almoço, que preparou a festa, não se atentou para o cardápio. O cardápio do dia era estrogonofe de carne. E o pessoal comeu, os indianos comeram, se deleitaram, gostaram muito, e depois, né, Jéssica, perguntaram, o que é isso aqui tão gostoso, tão saboroso? E aí ficaram sabendo, é estrogonofe de carne. Na cultura politeísta da Índia, a vaca é sagrada. Não se pode fazer isso. Para nós, brasileiros, a carne da vaca também é sagrada, mas no nosso prato. Para a gente comer, fazer um churrasco, nesse sentido. A gente até brincou falando ali, poxa, eles realmente gostaram muito, né? Porque é divino, o sabor é divino. Mas existem diferentes
costumes, diferentes hábitos, diferentes culturas. E eu digo isso, irmãos, porque aqui nesse texto, Jesus está falando para diferentes públicos. Jesus está falando para pessoas que têm culturas distintas. Ali, ouvindo Jesus, tinham os judeus e também habitantes de Tiro e Sidom, fenícios, gentios. Os judeus tinham uma cultura muito profunda e enraizada nas leis de Moisés, nos ensinamentos da Torá, nos ensinamentos e interpretações dos fariseus e dos rabinos. Já os gentios eram diferentes. Em sua maioria, se não todos, tinham uma cultura politeísta. Acreditavam em diversos deuses, tinham uma cultura menos regrada, de mais libertinagem, de idolatria. Então, nesse sermão, Jesus está pregando para pessoas que tinham culturas diferentes. E o resultado, irmãos, é que a pregação de Jesus entra em rota de colisão com a cultura de judeus e também de gentios. Jesus fala nesse texto sobre amar os inimigos. Jesus fala, no versículo seguinte, sobre dar a outra face. Jesus fala sobre bendizer os que nos maldizem. Jesus fala sobre ser misericordioso, sobre não ser egoísta, sobre desejar o bem àqueles que nos fazem o mal. Só que essa pregação de Jesus, ela não vai só contra um pouco da cultura judaica e gentia dos fenícios. Essa pregação de Jesus também vai contra princípios e valores cultivados nos nossos corações brasileiros, gentios do século XXI. A cultura brasileira, ela é muito de levar vantagem em cima dos outros. É a cultura do jeitinho brasileiro. É a cultura do enriquecimento fácil, meios ilícitos, desonestos. É a cultura de fazer uma fezinha. A cultura brasileira é a cultura que relativiza a corrupção. É a cultura que relativiza a pirataria. É a cultura que relativiza o furto, o roubo. É a cultura que relativiza o sexo fora do casamento e o sexo antes do casamento. É a cultura que relativiza o adultério, a prostituição, a pornografia e até mesmo o seu sexo biológico. Não é que tudo em nossa cultura seja ruim. Não é que todas as culturas sejam ruins, mas todas as culturas foram contaminadas pelo pecado. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos inimigos de Deus, então toda cultura ela é semeada em um solo que já está corrompido pelo pecado. E as nossas culturas são, em certa medida, reflexo desse coração que já nasceu distante do Senhor. Mas aqui nesse texto, a gente percebe que Jesus está querendo semear algo novo no coração dos seus ouvintes. Jesus está querendo ensinar para nós, para eles, uma nova cultura, uma cultura que vem do alto. Jesus, contra a cultura do seu tempo, contra a cultura do nosso tempo, ele vai pregar a cultura da graça, a cultura do reino. Ele prega graça a judeus legalistas, ele prega mansidão e humildade entre gentios pagãos. É como se Jesus estivesse ensinando a estrangeiros como deve se comportar na pátria celestial. É como se Jesus estivesse abrindo as portas do reino de Deus e mostrando qual que é a cultura do céu. E no trecho que nós lemos, no versículo 27, a gente vê Jesus falando mais especificamente sobre como deve ser a nossa cultura ao lidar com o próximo, como deve ser a nossa cultura ao lidar com o nosso semelhante. E aqui, a primeira palavra a ser destacada no versículo 27, Jesus faz um pequeno enunciado e diz, amai. A primeira palavra do versículo 27, após o enunciado de Jesus, é amai. A palavra que norteia o nosso relacionamento com o nosso próximo é amai. E no original, essa palavra é ágape. Ágape é o amor incondicional, é o amor sacrificial. Jesus não usa outras palavras gregas que também poderiam se referir ao amor, traduzidas no grego, no caso.
Ele não diz eros, que se referia ao amor no sentido sexual. Ele não diz storge, que seria o amor que nós temos para com familiares. Ele não diz filéu, que seria o amor de amizade. Ele diz ágape, o amor sacrificial. E essa palavra, ela podia até ser conhecida pelos ouvintes de Jesus, mas não faziam parte da sua cultura de vida. O ditado entre os judeus era o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A cultura predominante era: se te odeiam, você odeia de volta. Se te fazem mal, você devolve na mesma moeda. Dê aos outros o que eles merecem. E isso também não é muito diferente da nossa cultura. Se alguém te fecha no trânsito, você quer fechar também. Se alguém te dá uma resposta mal criada, você quer responder à altura. Se alguém te fez mal e você pensa em ajudar essa pessoa, não vão chamar você de misericordioso, vão chamar você de bobo. Se alguém no seu condomínio presta queixa contra o seu síndico, você vai ficar olhando também se ela vai botar o carro fora da vaga para você reclamar dela. Nós queremos dar o troco, nós queremos retribuir na mesma moeda. Mas aqui Jesus está apresentando para nós uma cultura oposta. Porque esse amor ágape, ele é direcionado a pessoas que não merecem. Que não merecem esse amor. É amai, ágape. Quem? Os vossos inimigos. Em primeiro lugar, isso é um choque cultural para os judeus. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento dizia que tinha que amar o próximo? Sim ou não? Sim. Levítico dizia: amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Mas agora, na interpretação dos judeus, o próximo não incluía os inimigos. Não incluía os inimigos. Então era amarás o teu próximo. Mas o dito popular entre eles era: odiarás o teu inimigo. Quem era o próximo? Eram amigos, familiares, compatriotas, mas não incluíam inimigos. E Jesus mostra aqui, falando que o amor ágape tem que ser para os inimigos, Jesus mostra que o amor, ele não deve ser restritivo. O amor, ele não deve ser seletivo, mas ele deve ser extensivo, abundante, universal. Jesus esclarece que amar o próximo é o mesmo que amar a todos, independente de gênero, sexualidade, cor, etnia, raça, ideologia ou time de futebol. Você tem que amar os flamenguistas, amém? Você tem que amar os botafoguenses. Você tem que amar as pessoas que também pensam diferente. Jesus mostra, então, que a extensão do amor ágape é para todos. Isso era um choque para o judeu. Agora, também era um choque para os gentios. Porque o versículo 27 continua e diz o seguinte: fazei o bem a quem vos persegue. Entre os gentios, na cultura greco-romana, já existia alguns ensinamentos sobre não devolver o mal com o mal. Platão, ele registra os ensinamentos de Sócrates, e Sócrates já dizia que não se deve buscar a vingança. Sócrates, ele fala o seguinte: não se deve retribuir injustiça com injustiça. No entanto, o ensinamento de Sócrates parava exatamente aí. Não revidar, não fazer o mal, mas não falava nada sobre fazei o bem. Fazer o bem ao injusto, fazer o bem ao malfeitor, fazer o bem ao inimigo. Parava em não retribuir o mal com o mal, mas não falava sobre ir fazer o bem àquele que o fez mal. A cultura da graça, ela vai além, ela é transbordante, porque ela envolve não apenas se omitir de fazer o mal, mas ela envolve em uma ação de bem, ela envolve em uma atitude de graça. Veja bem se isso também não é um choque cultural para nós, porque o nosso nível moral é tão baixo que nós vemos as pessoas dizendo o seguinte: eu vou para o céu sim. Por quê? Porque eu não faço mal para ninguém. A moralidade dela para em não fazer
o mal, mas não vai além e se pergunta: o que eu tenho feito de bom? As pessoas dizem: eu vou para o céu porque eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Só que a gente observa aqui que na cultura da graça, não fazer o mal não é suficiente. Não é suficiente. Na cultura do reino, não precisa odiar e fazer o mal a alguém para ser reprovado. Basta ser omisso e indiferente. Para ser reprovado na cultura da graça, você não precisa ir lá e fazer o mal com suas próprias mãos. Basta você esconder as suas mãos dos necessitados. Jesus fala isso claramente em Mateus 25. Quando reunidos na presença de Cristo estiverem todas as nações, e ele vai falar o seguinte para alguns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive nu e vocês não me vestiram. Eu tive preso, enfermo, e vocês não foram me visitar. Veja bem, não foram vocês que roubaram a minha comida. Não foram vocês que roubaram a minha vestimenta. Não foram vocês que me prenderam e que me deixaram doentes. Mas, vendo tudo isso, vocês não fizeram nada. Vocês não praticaram o mal comigo, mas vocês deixaram de praticar o bem. E isso é o suficiente para eu dizer a vocês: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Tiago vai dizer: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que cultura nós temos vivido? A da omissão individualista ou do amor que age? Do amor que é restrito apenas àqueles que também nos amam, ou do amor que é irrestrito para todas as pessoas ao nosso redor, incluindo aquelas que, segundo o nosso próprio julgamento, não são dignas e não merecem o nosso amor? Se repararmos bem o versículo 27, nós iremos perceber que Jesus usa dois verbos. Ele fala: amai e fazei. Amai os vossos inimigos e fazei o bem. É como se Jesus estivesse explicando a primeira parte da sua frase: amai e fazei. Esses dois verbos aparecem lado a lado, não é por acaso, é porque um explica o outro. Jesus está querendo nos ensinar o significado do amor bíblico, que redunda justamente em atitude. Não é sentimento, é ação. Romanos vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Ele enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Deus prova o seu amor para conosco em ação, em atitude, um amor sacrificial. Por mais que o amor possa ser expressado em sentimentos, em palavras, gestos afetivos, no entanto, ele é comprovado em ação. Jesus ele vai dizer: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda, e os cumpre. É na atitude. Não é amai e senti, é amai e fazei. Amai e fazei. Sentir, nós podemos sentir muitas coisas. Nós podemos sentir dó daquele que está necessitado. Nós podemos sentir pena. Nós podemos sentir uma determinada compaixão. Mas se isso não nos leva à ação, não adiantou de nada. Jesus vai explicar na parábola do bom samaritano por que o bom samaritano realmente ajudou aquele homem, amou aquele homem que estava à beira da estrada. Porque ele se deixou levar, ele foi movido de íntima compaixão e agiu. Ele agiu. Ele gastou a sua energia, os seus recursos e o seu tempo se doando para servir aquela pessoa que ele nem conhecia. E assim é o amor. Amar é fazer o bem e não meramente deixar de fazer o mal. Nós provamos o nosso amor uns pelos outros, não porque deixamos de fazer o mal na vida um do outro, não porque nós nos cumprimentamos, não porque nós temos uma mera formalidade, não porque nós nos reunimos todo domingo para cultuarmos juntos. Nós nos amamos porque temos que estender as mãos uns para os outros.
Nós nos amamos porque esse amor tem que se tornar atitude real, de se importar com você, com a sua vida, com as suas causas, como se fossem as minhas. Como diz o próprio apóstolo Paulo, nós devemos considerar não apenas as nossas próprias causas, mas também as causas dos outros. Diante desse versículo 27, eu me perguntei, será que eu sou crente mesmo? Será que eu estou fazendo isso da forma correta? Mas ainda tem o versículo 28 ainda. Versículo 28, parte A, vai dizer, bendizei aos que vos maldizem. Bendizei os que vos maldizem. Deixando agora um pouco aquela cultura de lado e falando de nós mesmos. Imagina você, está no seu trabalho, na sua rua, e você fica sabendo que um colega de trabalho foi lá e falou mal de você. Já aconteceu com alguém? Com certeza, né? Como que você reagiu? Imagina que essa pessoa, ela não apenas falou mal de você, como, você se veste muito mal, ou, essa maquiagem é feia. Não, ela te caluniou. Ela te atacou, ela afrontou a sua pessoa. Como que você reage? A palavra aqui no texto é bendizei os que vos maldizem. Maldizer aqui, no texto, no original, é kataromai. E possui o sentido de condenar, desejar o mal ou amaldiçoar. Então, o texto está falando de alguém que deseja o mal para você, alguém que te amaldiçoa, alguém que arroga praga para a sua vida. É nesse nível que a gente está falando. Então, suponhamos que alguém chega para você e não apenas fala mal de você, mas deseja o mal na sua vida. Quem sabe até faz trabalho para prejudicar a sua vida. Ela te deseja o mal. E aí, o que Jesus manda fazer com essa pessoa? Bem dizer. A palavra aqui para bem dizer, no grego, é eulogel, que também pode ser traduzido, sabe como? Invocar bênçãos. Pedir a Deus uma chuva de bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Ou seja, é desejar uma chuva de bênçãos para a pessoa que deseja sobre nós uma tempestade de maldição. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, vocês devem abençoar aqueles que estão amaldiçoando vocês. Justamente a tradução da NVT e da King James. Abençoem aqueles que vos amaldiçoam. E a pergunta aqui é, nós temos tido essa postura? Nós temos abençoado aqueles que nos amaldiçoam? Porque no nosso dia mais santo, acho que o máximo que a gente consegue fazer é deixar para lá. E é deixar para lá falando assim, Senhor, cuida dele, pega esse miserável aí, eu não vou fazer nada, só faz o Senhor. O máximo que a gente consegue fazer. Mas Jesus está falando não apenas para deixar para lá. Ele não está falando para deixar quieto. Não, ele está falando para você interceder pela vida dessa pessoa. Ele está falando para você fazer o bem na vida dessa pessoa. Ele está mandando não você deixar quieto, ele está mandando você agir, fazendo bem para ela. Devemos desejar que essa pessoa seja restaurada, que essa pessoa encontre Cristo, que essa pessoa encontre a graça do Senhor. E aí, a pergunta, o que nós temos desejado para os inimigos do Evangelho? Será que temos invocado bênçãos sobre os inimigos da igreja? Será que temos invocado bênçãos sobre os inimigos da sociedade? Será que temos desejado que eles encontrem a Cristo, que eles sejam restaurados pelo poder de Deus, para a glória de Deus? Ou será que nós temos agido como o profeta Jonas? Não o pastor Jonas, mas o profeta Jonas. Jonas foi para Nínive e fez o quê? Ele queria restauração? Não, ele queria que Deus derramasse do céu, não a sua graça, mas a sua ira.
E muitas vezes nós nos parecemos mais com o profeta Jonas. Nós não queremos que Deus derrame a graça sobre os nossos inimigos. Nós queremos que Deus derrame a sua ira. Mas Deus não quer que nós sejamos como o profeta Jonas. Ele quer que nós sejamos como Cristo. E como é que Cristo fez? O que Cristo falou para os seus algozes quando ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E isso é difícil para nós, sabe por quê? Porque nós, assim como os judeus, também queremos um Messias que seja um líder político, forte militar e que destrua os nossos inimigos. Nós olhamos para o Novo Testamento e ficamos abismados. Nossa, como que os judeus não reconheceram que Jesus era o Cristo prometido no Antigo Testamento? É porque eles esperavam um Messias que viesse e que libertasse eles da opressão dos romanos, que o Messias viesse e sacasse uma espada, tirasse uma espada da bainha e começasse a cortar a cabeça de todo mundo. Era por isso que os judeus não reconheciam Jesus, mas de uma forma não muito diferente. Nós também queremos um Jesus que corte a cabeça dos nossos inimigos, mas não um Jesus que salve, que restaure e que tenha misericórdia para com essas pessoas, assim como ele teve conosco. A nossa cultura gospel, muitas vezes, difere dessa cultura da graça. Tem alguns louvores, né? Por exemplo, estava conversando ali com os adolescentes hoje, e eu lembrei de um louvor, um trecho de um louvor que diz assim: os seus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, e dizendo assim, o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. E aí você fica pensando na letra, né? Mas qual que é o espírito dessa letra? Eu quero que esse Deus resgate esse meu inimigo e que ele seja alcançado com graça ou misericórdia? Ou eu estou usando Deus como uma ponte, como um amuleto para que eu execute uma vingança? Não, meus inimigos não vão ter que fugir. Se eu exalo o bom perfume de Cristo, que eles se acheguem para mais perto e que eles vejam o brilho de Cristo em nós. Que cultura você tem vivido? A vingativa que devolve o mal com o mal ou da redentiva que deseja o bem? A parte final do versículo 28 diz o seguinte: orai pelos que vos caluniam. Aqui Jesus joga a pá de cal na nossa religiosidade, joga a pá de cal no nosso legalismo, no nosso farisaísmo. Orar pelos que vos perseguem. Nós temos uma lista, pedidos de oração ao Senhor. E o que Jesus está falando é que na nossa lista de desejos, na nossa lista de oração, deve-se incluir também os nossos inimigos. E isso é interessante porque, muitas vezes, nós não temos orado o suficiente pelas nossas próprias causas, pela nossa família e pelos nossos irmãos. E nós temos que incluir os inimigos. O quão distante nós estamos dessa realidade. A vida de oração, ela é uma necessidade, e só uma vida de oração saudável chega ao ponto de incluir os inimigos na sua lista de pedidos ao Senhor. Como está a sua vida de oração? Ela está respirando por aparelhos, ela está internada, ela está com sérias complicações, mas o nosso Deus, a quem nós servimos, ele é cheio de graça e misericordioso. Se a nossa vida de oração não está como deveria, se a nossa atitude não está como a que Jesus prega, se nós estamos mais nos omitindo do que praticando o bem, há tempo de restauração, há tempo de renovo e há tempo de conserto sobre as nossas vidas. Porque nós servimos a um Deus de graça e de misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Então, se eu leio essa palavra e eu vejo que eu não estou de acordo
eu posso, amanhã, ter uma nova oportunidade de dar o meu melhor ao Mestre, ao que o Mestre está me pedindo. Há esperança em Cristo. E para a gente finalizar, Jesus aqui nesse texto, ele não está pedindo para você gostar de todo mundo. Gostar e amar são coisas diferentes. O amor bíblico é atitude, não é sentimento. Jesus não está pedindo para você gostar de todo mundo. Jesus não está querendo dizer que você não pode desejar justiça sobre causas sociais, que você não pode reivindicar certos direitos, que você não pode confrontar uma pessoa se ela te calunia ou calunia sua família. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo, por exemplo, em sua segunda viagem missionária com Silas, quando ele é preso, chicoteado, sem o devido processo legal, ele vai lá e ele exige os seus direitos. Ele diz, opa, eu sou cidadão romano, o que vocês fizeram foi errado. Mas agora, o que Cristo está falando para a gente é que, mesmo que venhamos fazer isso, que venhamos fazer com amor, com humildade, se for para confrontar alguém, que seja em amor, se for para desejar justiça, que seja para redimir e restaurar. Cristo está pedindo para nós tirarmos a lente dessa cultura moderna e colocarmos a lente da graça e vermos as coisas por outra perspectiva. Porque é muito fácil nós nos contaminarmos, o nosso coração é enganoso, como diz o profeta Jeremias. Paulo exigiu seus direitos quando ele foi preso, mas o que embasava a sua vida não era isso. Ele também sabia sofrer o dano, ele também sabia sofrer o insulto e dar a outra face, como ele fez à igreja de Corinto. Cristo está nos dizendo, não gosta de alguém? Ore por essa pessoa. Não gosta de um governante? Ore por essa pessoa. Detesta um político? Ore por esse político. Não gosta de seu vizinho? Ore por seu vizinho. Não gosta do seu colega de trabalho? Ore pelo seu colega de trabalho. Jesus está nos pedindo, ele não está nos pedindo algo que ele já não tenha cumprido em nossas vidas. Perceba bem, tudo isso que Jesus está pedindo de nós, ele já cumpriu em nossas vidas. Quem era inimigo de Cristo? Nós éramos inimigos de Cristo. E o que ele fez por nós? Ele teve o amor ágape, o amor sacrificial de se entregar na cruz. Ele fez o bem por nós. Ele amou e provou o seu amor nessa atitude. E no versículo 28, ele também cumpre o versículo 28 na nossa vida de uma forma sobrenatural. Porque o versículo 28 fala sobre o quê? Invocar bênçãos na vida daqueles que querem maldição em nossas vidas. E agora, Cristo, no madeiro, ele se fez maldição em nosso lugar. E assim invocou chuva de graça sobre as nossas vidas, de sorte que hoje nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, porque Cristo fez isso por nós. Ele cumpriu o versículo 27, ele cumpriu o versículo 28 nas nossas vidas. Cristo está nos pedindo algo que ele já fez. O que Cristo quer é que você dê continuidade ao que ele já realizou na sua vida, como uma grande corrente do bem. Ele fez o bem, ele te salvou, ele te curou, ele agiu com graça na sua vida. Ele quer que você sare, que você cure, que você dê continuidade a essa graça. É como se nós fôssemos um canal por onde essa água da vida passa e chega às terras mais áridas e sedentas. Onde estão essas terras áridas e sedentas? Está na sua rua, está na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. E você é o canal, você é um instrumento de Deus para levar a água da vida para as pessoas que estão com sede. Como influenciar positivamente a cultura ao nosso redor? Cumprindo a palavra de Jesus, amando os nossos inimigos, bendizendo os que nos maldizem, orando por aqueles que nos perseguem. Assim nós estaremos sendo sal e luz. Nós precisamos
de missionários, nós precisamos de evangelistas. Não o missionário necessariamente que vai para um outro continente, mas o missionário que pega o ônibus pela manhã e vai para o trabalho e faz do seu trabalho um campo missionário. Do adolescente que pega o ônibus ou vai andando para a escola e da sua escola faz um campo missionário. E ele vai pegar aquele núcleo de pessoas com quem ele convive. E aquelas pessoas vão ser alcançadas pelo amor, pelo poder de Deus, através do seu testemunho. Nós não precisamos ter a pretensão de mudar o mundo. O mundo jaz no maligno. Mas agora, Deus colocou pessoas à sua volta, ao seu redor, para serem influenciadas por você. Que possamos nos encher de Cristo, para que Ele transborde para as pessoas que estejam em nossa volta. E é assim que nós vamos influenciar positivamente na cultura em que nós vivemos. Vamos orar nesse momento? Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra na nossa vida hoje. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos confrontou e o Senhor nos consolou. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e nos fazer entender o quanto és maravilhoso, o quanto és gracioso, Senhor, em nossa vida. E nós queremos, Senhor, sermos usados como um canal de bênção na vida das pessoas, Senhor, que não enxergaram a Ti como o único e suficiente Salvador. Oh, Jesus. Nós queremos, Senhor, estar perto de Ti para que o nosso eu diminua, o nosso eu desapareça, e o Senhor vivendo em nós, a gente deseja, sim, o bem para aqueles que nos amaldiçoam, Jesus. Que a gente possa amar aquele que pisa no nosso calo, Amém, que a gente possa amar, Senhor, aquele que nos persegue, que possamos saber nos portarmos, Deus, diante da sociedade, diante dos dilemas que aparecem nessa vida contemporânea, que o Senhor possa nos dar, Senhor, entendimento, sim, clareza daquilo que o Senhor nos pede em Tua palavra. Amém, Jesus. Que não sejamos, Pai, como os fariseus, Senhor, que não sejamos, Pai, como os mestres da lei, que sejamos como Teus discípulos, Senhor, que não possamos, Senhor, termos a interpretação sim, errônea, que sim, não possamos ter a vida legalista, religiosa, Senhor, mas uma vida de verdade no Teu altar, Senhor. É o que queremos Te pedir, Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós já Te agradecemos, porque nós sabemos que Tu tem cuidado de nós, Tu tem cuidado da nossa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos. Amém e amém. Amém. Ficamos de pé, irmãos. Essa canção, a canção aí de número 5, ela fala sobre aquilo que Cristo fez por nós, sendo nós inimigos do Senhor, inimigos de Deus, como Ele nos alcançou sobre essa graça. E entender o que Ele fez por nós deveria nos fazer também entender o que devemos fazer em relação ao nosso próximo. Então, cantemos essa canção reconhecendo o que o Senhor fez por nós, mas também pensando naquilo que devemos fazer por aqueles que nos perseguem, por aqueles que são contra nós, haja vista, éramos assim também diante do Senhor, e mesmo assim, Ele nos abençoou com a sua salvação. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele mesmo